brilhar nos dias de tua vida. Esquece a dor que passa, é nuvem de fumar, sem cinzas convertida. Enquanto houver luar, enquanto o sol brilhar nos dias de tua vida. Esquece a dor que passa, é nuvem de fumar, sem cinzas convertida. Por isso sempre pede a Deus consolação, pede paz ao coração. Viva a vida com alegria, sem melancolia, sem grande aflição. Viva a vida diferente do clamor de tanta gente que não sabe que esta dor nos leva à perfeição. Enquanto houver luar, enquanto o sol brilhar nos dias de tua vida, esquece a dor que passa, é nuvem de fumar, sem cinzas convertida. Enquanto houver luar, enquanto o sol brilhar nos dias de tua vida, esquece a dor que passa, é nuvem de fumar, sem cinzas convertida. Por isso sempre pede a Deus consolação, pede paz ao coração. Viva a vida com alegria, sem melancolia, sem grande aflição. Viva a vida diferente do clamor de tanta gente que não sabe que esta dor nos leva à perfeição. João, tá de tempo que você não faz a página de abertura. Quer fazer hoje? Que aí você já vai se mentalizando? Sim, faço sim. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito seu. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito seu. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu
falar me encantou, quis seguir caminhando, quis saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir caminhando, quis saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Quando o dia nasce, luz capaz na prece, e ao Pai agradece pelo despertar. Cada novo dia é uma nova estrada, chance renovada de recomeçar, refazer caminhos, repensar o viver e seguir servindo novos rumos, novo ser e dia a dia alma cresce, avança na luz da esperança, faz com Deus vencer, com Deus vencer, com Deus vencer. Gente, falta um minutinho. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa E o noite. nosso amigo Boa João noite. vai fazer a prece e a página de abertura. Pode começar, João. Então vamos levar os nossos pensamentos, meus irmãos, buscando o nosso mestre de amor, nosso divino amigo Jesus, rogando a esse mestre amoroso, esse mestre vigilante, que não nos perde de vista hora nenhuma, que ele nos ampare a nossa caminhada, que ele nos fortaleça o ânimo, pois sabemos, Senhor, das dificuldades em que cada um traz consigo, dificuldades essas adensadas ao longo de inúmeras existências, as quais sabemos que não são fáceis de
burilá-las, de depurá-las, mas que com seu auxílio, com a nossa força, com o nosso bom ânimo, nós possamos, mesmo que aos poucos, burilá-las, nos fortalecendo através do seu evangelho de amor, elevando os nossos sentimentos de perdão, de caridade, de paciência, de entendimento para conosco e para aqueles irmãos também que caminham ao nosso lado, que também encontram lutas ásperas, que possamos assim nos fortalecer, nos ampararmos mutuamente, assim caminharmos em direção à sua luz, por caminhos seguros. Então, amado Mestre, abençoe a cada um de nós, que os nossos corações estejam sempre abertos para receber as suas luzes, nos fortalecendo assim, para um roteiro mais seguro, e o Senhor possa abençoar os nossos irmãos que não puderam estar aqui conosco, nossos familiares, nossos lares, nossos irmãozinhos aqui desencarnados, que comparecem para se regozijar com as luzes emanadas aqui neste estudo abençoado. Agradecemos nossos benfeitores que nos tutelam, que chancelaram a nossa vinda aqui e que tenhamos, né, a clareza de espírito para aproveitar essa oportunidade bendita. Gratidão, Senhor, que assim seja. Graças. É o capítulo 123, né? Caminho, Verdade e Vida. Esperar em Cristo. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 16, versículo 19. O exame do versículo fornece ao estudioso explicações muito claras. É natural confiar em Cristo e aguardar nele, mas que dizer da angústia da alma atormentada no círculo de cuidados terrestres, esperando egoisticamente que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos? Seria razoável contar com o Senhor tão só nas expressões passageiras da vida fragmentária? É indispensável descobrir a grandeza do conceito de vida, sem confundi-lo com uma vida. Existir não é viajar da zona de infância com escalas pela juventude, madurez e velhice até o porto da morte. É participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém e alguma coisa no concerto do universo. Na condição de encarnados, raros assuntos confundem tanto como os da morte, interpretada erroneamente como sendo o fim daquilo que não pode desaparecer. É imprescindível, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade. A filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças. Não vos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Indagai da própria consciência se permaneceis com Jesus, e aguardai o futuro, amando e realizando com bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso, e sim confiança no trabalho incessante. Acho que a gente tem que ter atenção já logo no título aqui, né? Esse esperar em Cristo, a gente não pode confundir com, às vezes, com estagnação, né? Com inércia. Às vezes, esse esperar não quer dizer não fazer nada, né? Não fazer algo. Eu acho que é isso, né? A gente nos movermos em direção ao Cristo, com o Cristo, né? Porque esse esperar no Cristo é esperar que as coisas do Cristo, que o Cristo nos trouxe, é que nos vai fazer, né, caminharmos, né? E aqui no versículo, né, que ele coloca aqui, né, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. É que a gente, na nossa perspectiva, né,
de espíritos imortais, né, que a nossa vida não se resume só nesta existência, né? Então, a gente achar, né, que a nossa vida se resume numa existência, né, o quão miseráveis nós somos, né? Aí ele entra, né, nos comentários, o exame, tá? É natural confiar em Cristo e aguardar nele, mas dizer da angústia da alma atormentada, esperando egoisticamente que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos, né? Acho que essa alma atormentada é os nossos tormentos. A gente, né, numa dificuldade, seja ela uma enfermidade, uma dificuldade material ou sentimental, o nosso ego, né, o nosso egoísmo fala, a gente quer que tudo se resolva rapidamente, a gente não quer sentir dor, não quer sofrer, não quer se livrar dessa dificuldade o quanto antes, e às vezes, né, esperar, né, a gente estar com Jesus, às vezes essa dificuldade, né, a gente sabe que às vezes, né, certas lutas que nós enfrentamos, às vezes às vezes é bênção, né, às vezes é algo que vai nos despertar, né, através de uma dor, pode trazer um despertamento para algo maior, às vezes para um caminho errôneo um errado que nós estamos seguindo, né, uma privação às vezes de algo material, né, que vai fazer-nos, né, melhorar em algum sentido, né? E ele continua aqui, né? Seria razoável contar com o Senhor tão só nas expressões passageiras da vida fragmentária. Eu acho que acho que a vida é do espírito, né? Ele não a vida fragmentária, acho que é a vida espiritual, né? Em várias existências, né? São, né, fragmentos, né? As nossas, né? A vida, né? A gente contar, né, só apenas com uma vida fragmentar, a gente está esquecendo da vida eterna do Espírito, né? E ele traz aqui, continuando, que é indispensável descobrir a grandeza do conceito de vida sem confundi-lo com uma vida. Eu acho que uma vida é essa vida dentro desses fragmentos, né? E o conceito de vida é toda a nossa vida, toda a nossa trajetória até hoje e daqui para frente, né? E acho que interessante que também que ele fala, né, que a gente, né, diante disso, a gente participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém e alguma coisa no concerto do universo. Eu achei interessante o concerto aqui, não com S, né, de consertar algo, mas o concerto com C, acho que ele está se referindo a uma música, né, como se o universo, né, como se o universo fosse uma melodia, uma composição. A Glorinha sabe aí, né, que concerto, esse concerto, né, a composição musical, onde que nós talvez seríamos ali um instrumento que faz parte dessa composição. Que se você tem ali, né, vários instrumentos, se você tira um, você já talvez prejudica ali, né, o bom andamento. Então, é disso que Jesus espera de nós, essa participação nossa, né, pelo sentimento, pelo raciocínio, nesse concerto do universo. E ele fala aqui, né, dessa condição, né, que a gente tem, né, o medo da morte. Eu acho que quem teme, claro que todos nós, né, temos assim, às vezes um receio ou medo mesmo. Conheço muito espírito que tem medo da morte, tem espírito que tem medo de espírito. E acho que é porque mas essa situação de você temer a morte, né, no sentido da palavra mesmo, é você acreditar que a nossa existência se resume só nessa, que morreu, acabou, né, e que não tem, né, continuidade a vida, né? Que ele fala que é imprescindível, né, esperar em Cristo com a noção real da eternidade, que a filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças, justamente. A gente pensar que a vida continua, que tudo que nós fazemos aqui vai ressoar lá na frente, né, na nossa vida espiritual, a gente achar que algo, né, que se a gente esperar que a nossa vida é só essa aqui, a gente age consequentemente, quer gozar de todos os prazeres,
age, né, confunde liberdade com libertinagem, quer tudo se resolva para agora, né? E ele falando aqui que para isso a gente não se prender à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias, que tudo é transitório. E nós buscarmos na nossa consciência, né, trazer a nossa consciência à tona, aí sim, né, a gente indagando da própria consciência, a gente permanecer com Jesus. E aguardar o futuro, mas não aguardar sentado esperando que milagres vão cair do céu. Não, é a gente continuar servindo, trabalhando, amando, né, fazendo aquilo que Deus, né, e o Mestre espera de nós. Mais ou menos isso. Gente, alguém gostaria de complementar? O João já fez uma boa abordagem dessa página, mas alguém gostaria de fazer algum adendo, alguma outra colocação? Eu já tive assim, várias crises aqui de tosse, eu estou evitando falar muito. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Senão a gente vai para o nosso lar. Não, aqui quando o João já falou, né, que existir é participar da criação, eu achei isso lindo, né? Pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém e alguma coisa no concerto do universo. Eu me lembrei daquela música do Mileto, né? Eu também. Eu também lembrei. Foi uma canção que Deus canta, né? Então, a gente, né? A gente saber que a gente está realmente, como o João falou, num grande concerto, né? Somos todos participantes aí, responsáveis, né? Pela música sair boa ou não, né? Bacana. Verdade. E aí a gente tem que parar de focar, né, nas nossas angústias, porque às vezes a gente dá uma dimensão maior do que elas são, porque a gente, no fundo, apesar da gente saber que tudo é transitório, que tudo é fugaz, que tudo é passageiro, nós ficamos extremamente angustiados com algo que nos afeta momentaneamente e colocamos naquilo uma carga que torna a experiência, a aprovação muito mais difícil, né? Não tem como. Então, essa página é muito boa, muito bem colocada por vocês. Então, nós vamos para um capítulo também que é muito lindo, 49, Máquina Divina. Então, vamos começar. Meire, quer começar a leitura? Sim, Pepita, deixa eu achar aqui. Que número que é? 49, Máquina Divina. Tá quase acabando, hein? 49. Máquina Divina. Não se passaram muitos minutos e estávamos ao lado do agonizante, cuja situação preocupava o clínico espiritual. Era um cavalheiro de 60 anos, presumíveis, que a leucemia aniquilava morosamente. Há muitos dias se encontra em coma, explicou o facultativo, mas temos necessidade de mais forte auxílio magnético para facilitar o desprendimento. No aposento, além de 2 senhoras desencarnadas, a mãe do agonizante e uma parenta próxima, viam-se familiares encarnados, dando mostras de grande aflição. Nosso orientador examinou o enfermo detidamente e sentenciou: nada resta senão a necessidade de concurso para o desligamento final. Aniceto, a seguir, recomendou observássemos o moribundo com atenção. Concentrando todas as minhas possibilidades, fixei o enfermo prestes a desencarnar. Notei com minúcias que a alma se retirava lentamente através de pontos orgânicos insulados. Assombrado, verifiquei que bem no centro do crânio havia um foco de luz mortiça, candelabro aceso às ondulações brandas do vento.
enchia toda a região encefálica, despertando-me profunda admiração. A luz que você observa, disse o instrutor amigo, é a mente, para cuja definição essencial não temos por agora conceituação humana. Notando minha estranheza, Aniceto colocou-me a destra na fronte, transmitindo-me vigoroso influxo magnético e acentuou: repare a máquina divina do homem, o tabernáculo sagrado que o Senhor permitiu se formasse na terra para a sublime habitação temporária do Espírito. Agora, André, não está você diante de uma demonstração anatômica da ciência terrestre, examinando carne morta e músculos enrijecidos. Observe agora. O olho mortal não poderá contemplar o que se encontra à sua vista neste instante. O microscópio é ainda pobre, não obstante representar uma nobre conquista para a limitada visão humana. A cooperação magnética do querido mentor modificara a cena e fui compelido a concentrar todas as minhas energias a fim de não inutilizar a observação pelo golpe do espanto. Vamos dar uma paradinha aí, Meire, porque agora o próximo é muito longo e grande. Vamos comentar essa introdução? Mas eu não consigo, não, deixo para vocês. É difícil para mim, né? Muito difícil, né? Ele fala que a alma, né? A mente, então, não consigo comentar esse não, Pepita, nem... Tá difícil. Pode alguém ajudar? Claro que pode. Ele vai falar dessa luz mortiça, porque a gente vai ver que esse irmão que está desencarnando, infelizmente, não foi alguém que cultuou hábitos saudáveis do ponto de vista espiritual, enfim, ético e tudo mais. E aí ele vai vai começar a fazer a análise. Mas, primeiramente, eu queria. Aí ele vai dizer que essa luz enchia toda a região encefálica, despertando-me profunda admiração, né? E aí ele vai dizer, a luz que você observa é a mente para cuja definição essencial não temos por agora conceituação humana. Eu ouvi uma palestra, eu acho que foi do Odécio Yandori Júnior, falando exatamente que ele participou de um congresso na Alemanha e a pessoa, cientista e tudo, negando, eles não conseguiam definir mente, não tinha definição, é como se fosse uma abstração, alguma coisa, que ele achou um absurdo, ele falando exatamente isso. Aí, o que eu acho depois aqui importante é quando ele vai dizer, repare a máquina divina do homem, o tabernáculo sagrado que o Senhor permitiu se formasse na terra para a sublime habitação temporária do Espírito. Aí a gente vai ver na Bíblia também, na Gênese, quando eles se referem a esse tabernáculo divino, que a gente, Emmanuel e o próprio André Luiz, que vão conceituando para nós que esse tabernáculo divino, o corpo, nosso corpo é um tabernáculo divino. Aí a gente lendo isso com um olhar diferenciado, a gente percebe a sublimidade que é o corpo que a gente recebe. Não importa em que condição, porque o corpo que a gente recebe, ele é produto, é como se fosse um filtro escoadouro das nossas mazelas. Então, ele vai refletir as nossas enfermidades íntimas, né? A nossa alma e tudo mais. E, às vezes, ele vem para fazer um expurgo. Aí você vai dizer, mas tem pessoas que são tão problemáticas, tão terríveis, e vêm em corpos lindos, mas elas não estão, elas ainda estão, às vezes, na fase de contrair os débitos. Não chegou o limite quando a providência diz para a gente, stop, agora é a hora de
começar a consertar isso, é hora de parar para rever isso. Então, a gente, às vezes, vê em outras etapas, em corpos belíssimos, e fazemos um estrago danado, estrago danado. Aí, agora, depois vimos em corpos mais debilitados, com fragilidades, com deficiências, com até deformidades, mas que eles são necessários. Mesmo nessas condições, eles são um tabernáculo divino que permite que aquele espírito possa escoar, possa purgar, possa, de alguma maneira, filtrar essas toxinas espirituais que ele carrega e que ele precisa corrigir o perispírito. Para corrigir o perispírito, então, tem 1000 processos em que nós danificamos profundamente o nosso perispírito. Estava lendo nos negócios da Ivone do Amaral Pereira, relendo assim, as obras dela, e aí, quando ela fala do caso de um grupo de obsessores totalmente deformados, aí ela vai fazer uma descrição pormenorizada da como eles se apresentam, as deformidades, como eles se apresentam, deformidades que eles geraram para poder assustar, para poder... Eles eram galhofeiros, mas assim, levianos, e aí eles passam etapas longuíssimas se apresentando com aquelas características todas deformadas. Um fica com um aspecto como se fosse uma árvore, com os bracinhos fininhos, coisas assim bem aberrantes. Então, ela vai dizer que aqueles espíritos, para renascerem, vão renascer em corpos profundamente deformados, porque eles condicionaram essas deformidades para o perispírito por tanto tempo. Aí você vai dizer, não, é por causa que eles fizeram isso, fizeram aquilo. Não, eles cultivaram por leviandade, por galhofa, né? Então, aí a gente vai vendo até que ponto, às vezes, a galhofa inconsequente pode nos levar, e aí ela vai falar. Então, que a gente possa ter esse sentimento de gratidão por esse corpo, mesmo que ele esteja capenga, mesmo que ele esteja enfermo, porque se a gente estiver fora dele, gente, aí a gente está sem proteção. Aí nós somos o caracol sem a concha que o protege. E aí a coisa fica muito mais difícil. Aí a gente não vai suportar o contato com todos os problemas que vêm para a gente. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre esse trechinho? E quando Não? ele fala em mente aí, acho que dá para a gente interpretar como se fosse o espírito, né? Que na Sim, verdade seria realmente a, a, a sede, né? Não sei se sede é a palavra errada também, mas seria, na verdade, o espírito ali, né? Que ainda não tem é, definição também para a nós, gente, né? a gente pode até Ser usar a pensante. terminologia oriental quando ele fala de chama divina, né? Essa chama, porque é uma centelha. É, O espírito porque em si não tem forma. ele A- faz uma referência aí àquela passagem lá do Livro dos Espíritos, né? Que fala, pode se assemelhar, né? A uma chama de uma vela, como ele coloca aqui o candelabro, que ondula, Uhum, né? é. Só para ficar mais fácil de entender, né? É, então, bem colocado, Verônica, é isso mesmo. Na realidade, porque o espírito é centelha divina, né? Como ele usa. E quando você usa centelha é uma luz que quanto mais elevado seja o espírito, maior será essa luz, né? Tem alguns espíritos que se apresentam realmente como uma luz e só tomam forma quando se aproximam dos agrupamentos humanos aonde querem se apresentar, que eles na espiritualidade não precisam mais da forma, tamanho é a evolução deles, né? Aí a gente vê como funciona. Quer prosseguir agora, Verônica, esse outro parágrafo? É grande. É. A luz mental, embora fosca, tornara-se mais nítida e o corpo do moribundo agigantou-se,
oferecendo-me espetáculo surpreendente aos olhos ansiosos. Parecia-me o corpo agora maravilhosa usina nos mais íntimos detalhes. O quadro científico era simplesmente estupefativo. Identificava em grandes proporções os 9 sistemas de órgãos da máquina humana: o arcabouço ósseo, a musculatura, a circulação sanguínea, o aparelho de purificação do sangue, consubstanciado nos pulmões e nos rins, o sistema linfático, o maquinismo digestivo, o sistema nervoso, as glândulas hormonais e os órgãos dos sentidos. Tal revelação histológica era diferente de tudo que eu poderia sonhar nos meus trabalhos de medicina. A circulação do sangue semelhava-se a movimentos de canais vitalizadores daquele pequeno mundo de ossos, carne, água e resíduos. Milhões de organismos microscópicos iam e vinham na corrente empobrecida de glóbulos vermelhos. Presenciava a passagem de formas esquisitas à maneira de minúsculas embarcações carregadas de bactérias mortíferas. Elementos maiores da flora microbiana transformavam-se em pequeninos barcos, hospedando feras minúsculas às centenas. Invadiam todos os núcleos organizados. Os órgãos, como os pulmões, o fígado e os rins, estavam sendo assaltados irremediavelmente por incalculável quantidade de saboteadores infinitesimais. E à medida que se consolidavam os micróbios invasores em determinadas regiões celulares, alguma coisa se destacava lentamente da zona atacada, como se um molde sempre novo fosse expulso da forma gasta e envelhecida, reconhecendo eu, deste modo, que a desencarnação se operava por meio de processo parcial, facultando-me ilações preciosas. Reparei que algumas glândulas faziam desesperado esforço para enviar aos centros invadidos determinadas porções de hormônios que eram incontinenti absorvidos pelos elementos letais. O plasma sanguíneo figurava-se líquido, estranho e gangrenoso. Para aí? Bom, vou não te ouvir não, mas vou parar. Pega o outro parágrafozinho pequenininho que vai tá. fechar melhor. Tá. Pela excessiva movimentação da onda mental, observei que o moribundo tentava readquirir a direção dos fenômenos orgânicos, mas em vão. Todos os complexos celulares atritavam entre si e as bactérias pareciam gozar o direito de multiplicação crescente e festiva. Bom, aqui ele vai continuar a explicação, né, quando Aniceto coloca a mão na testa dele, né, na testa de André, que faz com que ele consiga ter uma visão, eu vou usar aqui microscópica, mas ele coloca que é uma visão muito além, muito maior do que aquela que seria originária dos nossos microscópicos eletrônicos, nossos microscópicos comuns. É uma visão que consegue aumentar, como ele coloca aqui, que ele começou a perceber que essa luz, que embora fosca, né, que ele coloca no início que era fosca, ela começou a aumentar, né, ou seja, dando a impressão que que esse descolamento, né, começava a ser maior. E aí André consegue ver, ele vai percorrer todas as estruturas do corpo, né? E aí, só que ele consegue ver com os olhos que antes, como ele fala, que ele antes nunca viu, por quê? Porque é uma visão muito além daquela que um histologista teria com os próprios olhos, ou que levaria a célula para o microscópio e veria aquilo no microscópio, porque ele estava vendo muito, muito mais ampliado do que qualquer visão microscópica.
Então, ele fica admirado, fica assustado, fica empolgado com essa visão, né? Como ele coloca aqui, tal revelação era diferente de tudo que eu poderia sonhar nos meus trabalhos de medicina, porque medicina que ele tinha estudado até então e até um certo ponto ali, ele avançou bem graças à intercessão ali de Aniceto. E aí ele começa a contar, depois que ele traça um rol aí pelo corpo humano, que ele vai contar, ele começa a contar sobre os milhões de micro-organismos microscópicos que iam e vinham na corrente empobrecida de glóbulos vermelhos. Então, ele começa a descrever o ataque por esses organismos, né, por esses micro-organismos infinitesimais, seriam essas bactérias e outras corpúsculos infinitesimais que estavam atacando aquele organismo, né? Como ele coloca aqui, presenciava a passagem de formas esquisitas à maneira de minúsculas embarcações carregadas de bactérias mortíferas. Eu entendo aqui que não somente as bactérias que a gente conhece, mas também aquelas bactérias, como ele coloca aqui, que nós ainda hoje desconhecemos, mas no futuro vamos até ter condição de ver. Quem fala muito sobre isso é aquele médico, né, Pepita? O Paulo César Frutuoso, ele conta relatos dessa visão, até mesmo de médicos, né? Médicos, colegas dele, que ele é um cirurgião oncológico, que alguns dele têm encarnados, conseguem ter essa visão muito, que ele dá um nome, mas eu esqueci o nome, e ele, quando o médico está operando, ele tem essa visão que os desencarnados têm. E aí ele começa a contar, né, dessas bactérias, desses corpúsculos invadindo todo o sistema, todo o corpo humano desse Fernando aí, né? E por mais que o corpo tentasse reagir, né, enviando hormônios, determinando que se fosse feitas as defesas necessárias, era inútil, porque as bactérias ali, e esses corpúsculos, ganhavam de forma muito superior que qualquer tipo de defesa. E o que ele achou mais interessante é que, à medida que esses corpúsculos atacavam determinadas zonas, e, claro, nessa situação, obtinham sucesso, ele coloca aqui que essa forma que foi atacada e vencida, ela é como se ela desdobrasse, né? Como se ela, por exemplo, os rins, né? Aí surgia, na visão de André, os rins já como organismo espiritual e não como organismo físico, né? O que ele coloca aqui, alguma coisa se destacava lentamente da zona atacada, como se deslocasse uma cópia daquela região atacada que foi vencida. E ele pôde observar que isso acontecia de forma lenta, se operava por meio parcial, facultando ele compreender isso, né? Então, assim, à medida que os órgãos, à medida que os sistemas iam sendo atacados e vencidos, esses órgãos... Se desprendiam. É essa como se ele se estrutura, desprendesse, isso, se dobrasse, né? Que não é o termo certo, mas se desprendiam, formando o corpo espiritual. Então, por mais que se esforçassem, não conseguia, as defesas do organismo não conseguiam vencer isso, né? E, por fim, como ele coloca aqui, ele notou que, pela excessiva movimentação da onda mental, então ele começou a observar aquela onda mental que ele destacou na região encefálica, se movimentava muito, o que dava a ele a entender que o moribundo tentava readquirir a direção dos fenômenos orgânicos, mas era em vão, ou seja, ele não queria morrer, né? Ele não
queria, ele percebia que já estava ali no fim, mas ele a todo custo usava toda a sua energia mental que ainda existia para poder se fixar e não se desprender do corpo. Parou aí. Completem aí. Bom, alguém gostaria de fazer algum comentário além do que a Verônica? Eu acho que a gente não tem muito além do que a Verônica falou para comentar, mas se alguém tivesse uma percepção a mais, né, que alguém gostaria de colocar, ou pergunta, Meire, eu sei que você pode ter um monte de pergunta que a gente também tem. Agora não sou igual o Wellington. Nessa questão, a gente entende mais ou menos, mas a verdade, porque olha só, a Verônica falou assim, ele via além do microscópio, mas, só um detalhe, no microscópio você veria fragmentos, veria parcelas, Mas hoje temos a distâncias, ressonância magnética, né? mas não, não te dá essa Não, mas o precisão. microscópio aumenta, a ressonância não aumenta. Ele te dá. Mas a ressonância, ela te diz como é que estão aquelas regiões. Mas ele estava vendo o movimento desses seres infinitesimais, né? São universos, são colmeias de seres infinitesimais que estão convivendo. Aí aquela tal história. Eles não entram no nosso, eles estão em nós, e quando, com a falência do nosso corpo, eles se multiplicam, se multiplicam. Então, aquela coisa assim, eu peguei isso, peguei... Não, normalmente tudo está em nós, só que está inibido, contido. Aí, à medida que a mente perde, você vê, a mente dele estava perdendo o governo, não conseguia. Aí, esses sistemas paralelos, invasores, digamos assim, do funcionamento normal, vão tomando conta, vão se expandindo. Mas fala, Miri, acho que você ia perguntar porque você abriu o som aí, fala. Não ia perguntar, não. Pode continuar aí, vamos ver se eu consigo entender. É complicado para a gente também, tá? Porque olha, o Aniceto não veio colocar a mão aqui na gente, a gente não está vendo, mas tem sim, Verônica, tem pessoas que têm essa condição, que vem o funcionamento interno do organismo, tem essa condição. Ao vivo, né? Fala muito. Fala, Glória. Quando a gente estava estudando, nós estamos estudando ainda o Obreiros, já tem a desencarnação do Dimas, você lembra que o mentor lá, ele abre a região aqui e aparece uma luz brilhante, né? E de repente ele vê o perispírito dele se transportando para o plano espiritual, à medida que ele vai se desligando, desprendendo, o corpo físico. E aqui eu acho que esse pedaço aqui, quando ele fala do molde, o molde novo, eu acho que é exatamente isso. Quer dizer, à medida que aquele órgão vai falindo, vamos dizer assim, um novo, né, vai se formando um novo molde até que o perispírito possa se libertar ali o espírito e o perispírito, ali do corpo físico, né? Órgão a órgão, né? Então, acho que à medida que vai... Porque a desencarnação desse aqui é diferente, né? A gente vê que cada um é de um jeito, né? Não, é porque a gente vai ver que esse aqui é uma pessoa que não tem os méritos que o Dimas possuía. Isso que a Glorinha falou, viu, Meire? Esse nosso irmão Dimas era uma pessoa muito voltada para a caridade, para o trabalho, ao bem das pessoas, era uma pessoa extremamente generosa. E quando ele desencarna, ele fala dessa luz que ele meio violeta, essa chama violeta que se desprende. Aí a gente fica imaginando, imagina aquela chama se desprendendo, e à medida que ela vai se posicionando no plano assim espiritual, digamos ali, ela vai se desprendendo, ela vai assumindo depois o formato dele que ele tinha enquanto encarnado, ou seja, aquela chama, ela reabsorve aquela energia, porque aí ele vai falando, claro, é um livro que está à frente desse,
ele vai falando dessa energia que se desprende e que, digamos, inicialmente não tem forma e que depois vai assumindo a forma do próprio Dimas. Então, é mais ou menos o que ele fala aqui, só que aqui ele pega mais assim, porque é anterior, né, a esse livro. Então, a gente, depois ele vai... Então, essa chama, que eu acho que todas vocês devem ter uma chama bem bonita, ela vai assim, ó, e aí vai... É como se ela fosse a geradora do molde, o molde perispiritual, né? Ele reagrupa aquelas energias e elas novamente Ela fica assumem. ali realmente no campo mental, né? É isso mesmo. Quer continuar aí a leitura, Glória? Continuo. Está vendo a máquina divina formada pelo molde espiritual preexistente? Perguntou Aniceto, compreendendo-me a profunda admiração. O corpo do homem encarnado é um tabernáculo e uma bênção. Nesta hecatombe angustiosa de uma existência, pode você reparar que todos os movimentos do corpo estão subordinados à administração da mente. O organismo vivo, André, representa uma conquista laboriosa da humanidade terrestre no quadro de concessões do Eterno Pai. Pode você, agora, identificar os movimentos da matéria viva. Cada órgão é um departamento autônomo na esfera celular, subordinado ao pensamento do homem. Cada glândula é um centro de serviços ativos. Há muita afinidade entre o corpo físico e a máquina moderna. São ambos impulsionados pela carga de combustível, com a diferença de que no homem a combustão química obedece ao senso espiritual que dirige a vida organizada. É na mente que temos o governo dessa usina maravilhosa. Não possuímos aí tão somente o caráter, a razão, a memória, a direção, o equilíbrio, o entendimento, mas também o controle de todos os fenômenos da expressão corpórea. Na sede mental e, consequentemente, no cérebro, temos todos os registros de distribuição dos princípios vitais aos núcleos celulares, inclusive água e o açúcar. Os centros metabólicos são grandes oficinas de trabalho incessante. A mente humana, ainda que indefinível pela conceituação científica limitada na Terra, é o centro de toda manifestação vital no planeta. Cada órgão, cada glândula, meu amigo, integra o quadro de serviço da máquina sublime, construída no molde sutil do corpo espiritual preexistente, e por isso mesmo chegará o tempo em que a ciência reconhecerá qualquer abuso do homem como ofensa causada a si mesmo. A usina humana é repositório de forças elétricas de alto teor construtivo ou destrutivo. Cada célula é minúsculo motor trabalhando ao impulso mental. Gente, isso aqui... Pode parar aí, Glória. Não, Glória, para aí. Tem que Ó, parar. na realidade, olha só, esse parágrafo teria que ser o tempo todo só para ele, para a gente pegando cada linha. Decifrado. Porque está difícil. Vamos lá. Resumindo aqui, né? Assim, né? Como você já falou, o corpo é um templo, né? Como ele fala aqui, um tabernáculo, né? E tudo tem a sede, tudo que se processa no nosso corpo, nos nossos órgãos, é comandado pela nossa mente, né? Então, acho que é por isso que a espiritualidade nos recomenda cuidar tanto, né, do nosso campo mental, né? Cuidar
dos nossos pensamentos, as emoções que a gente agasalha, porque tudo isso é distribuído para as nossas glândulas, o nosso corpo. A gente sabe, a gente tem milhões, milhares de pontos de energia que têm conexão, não é, com as glândulas. Esses pontos de energia, eles podem estar mais enfraquecidos de acordo com o que a gente, com aquilo que a gente vivencia, né? Se a gente se permite estar sempre com emoções negativas, com emoções destrutivas, aqui como fala, é a nós mesmos que nós estamos destruindo, né? O primeiro a receber, se a gente tem uma carga de ódio, a primeira pessoa que sofre com isso somos nós, né? Eu acho que por isso que Jesus recomendou tanto o perdão, a vigilância, né, para a gente, como também uma profilaxia, né, do nosso corpo físico, né? Então, explicar tudo aqui assim, né? Aqui ele fala que ele fala, cada órgão é um departamento autônomo na esfera celular, subordinado ao pensamento do homem. Então, né, a gente tem os tecidos, tem os órgãos, a gente sabe que a gente tem aparelhos, né, que são afetados, né, pela o coração, né, as nossas emoções vão afetar essa área, né, vão afetar a nossa parte digestiva. Isso a própria medicina fala, né, e recomenda que a gente cuide, né, das nossas emoções, né? Então, aqui ele fala muita afinidade entre o corpo físico e a máquina moderna. E o nosso combustível, né, é o nosso... a diferença de que no homem a combustão química obedece ao senso espiritual, né, aquilo que a gente aquilo que a gente exala, aquilo que a gente sente, né, que dirige a vida organizada. Então, é isso, né? É na mente que temos o governo dessa usina maravilhosa. Então, né, a gente ainda não é capaz de conhecer a nossa própria mente, né? Mas eu acho que as recomendações na doutrina que nos falam sempre, né, da moderação, do equilíbrio, da gente buscar o que seja edificante, né, se libertar das emoções que nos escravizam, né, do rancor, da mágoa, né, do ressentimento e outras emoções que nos destroem, né? Então, é isso, né? Para a medicina, eu acho, aqui do mundo, né, o cérebro é apenas onde está a nossa memória, né? Como ele fala aqui, né? A memória, tarará, parará. Mas é onde está a sede do nosso corpo espiritual, né? Bom, gente, a 11 gente tem minutos. muita coisa para, se a gente for falar, É trabalhar isso com verdade. detalhes, eu acho que a gente teria que, digamos, pegar cada trechinho. Aí repara que ele vai dizer aqui, a mente humana é o centro de toda manifestação, centro de toda manifestação vital no planeta. E depois ele vai dizer que um dia a ciência vai reconhecer que qualquer abuso do homem como ofensa causada a si mesmo. A usina humana, nós, né, é repositório de forças elétricas. Na realidade, nós somos
uma porção energética, não é? Nós somos energia, e aí a energia gera força. Então, nós somos uma usina, é um repositório de forças elétricas de alto teor construtivo ou destrutivo. Está em nós. Construir ou destruir é uma escolha nossa. Cada célula é minúscula, cada célula, não é cada sistema, é cada célula é minúsculo motor trabalhando ao impulso mental. E aí, o André Luiz vai falar que nós somos trilhões, ele vai falar desses animálculos domesticáveis, ele chama as células assim, eu não sei se é no mundo maior, é um outro livro para frente, ele fala desses trilhões de pequenos seres que cada célula nossa é. Porque ele deixa claro que cada célula é uma vida à parte, trabalhando, se a mente estiver equilibrada, elas vão operar em sintonia. O que acontece quando a mente, pelas nossas emoções, se desgoverna? Ela não consegue comandar essas usinas, essas pequenas usinas. E aí, quando elas se rebelam contra esse comando, elas começam a degenerar. O câncer, segundo os especialistas, são células que se degeneram porque, por alguma razão, elas fogem desse comando, desse equilíbrio maior, e elas começam a se proliferar à revelia desse sistema. E aí, a Glorinha já falou do que os sentimentos, né, se nós somos uma usina de energia potencial, imagina essa usina canalizada para a raiva. Imagina ela canalizada para o rancor. Aí a pessoa diz assim, a minha vida não anda, mas o rancor é aquela raiva que você remói, repete, revive, realimenta, e aí a gente fica com aquilo ali, aí a pessoa acaba gerando, pode gerar um câncer, pode gerar qualquer coisa, desde um distúrbio hepático, desde qualquer coisa assim, é algo assim muito, muito, como é que eu vou dizer? É muito violento, a gente não tem. E essa coisa de que a gente destrói, aí a gente diz assim, não, o corpo é meu, eu faço o que eu quero com ele. Ó, esse é o maior equívoco que nós podemos, pensamento mais equivocado, porque esse corpo é um empréstimo, não me pertence, é empréstimo. E eu vou ter que dar conta dele. E eu estou dizendo porque eu também não respeito o meu corpo como deveria, eu não o valorizo como deveria, né? Não faço altas extravagâncias, mas quando a gente começa a refletir assim, você vai pensar na educação alimentar, nos critérios, no critério de trabalho, repouso, na disciplina, em tudo, né? Em tudo. Então, e o nosso corpo, ele não levou 9 meses para ser formado. Quem disse que levou 9 meses? Segundo o André, nós levamos, para nós chegarmos ao que somos hoje em termos de corpo, nós levamos bilhões de anos em processo, E diz que a nossa gestação, ela recapitula em fases muito rápidas todos esses processos que nós passamos. Por isso que a gente tem o vestígio do sal na lágrima, no suor, né, que seria remanescente da nossa passagem pelos mares, enfim. Então, ele vai falar desse trabalho milenar. Aí a gente chega aqui e a gente acha que pode. Eu posso destruir o meu corpo pelo excesso de alimentação, pelo excesso de alcoólicos ou de quaisquer outras substâncias, tem que parar aqui, porque falta só ter a mãozinha, 5 minutos. Então a gente, sabe, eu acho que a gente não vai poder fechar o capítulo. E, de repente, vocês pensam, o Wellington também não leu,
Aí depois, para a gente rever um pouco desse capítulo, desse trecho aqui, porque ele é muito importante. Aí, semana que vem, todo mundo pode dar uma avaliada e todo mundo pode contribuir. E, Mary, você pode trazer as suas dúvidas, não que a gente vá te responder, tá? Porque a gente também não sabe, mas a gente troca figurinha, entendeu? E aí a tua pergunta nos obriga a raciocinar, tá bom? E aí, depois, para o final, tem uma parte que a Verônica até já me mandou mensagem, olha isso que está dizendo aqui. Aí eu já troquei até figurinha com ela, porque ela já... Falei, olha, isso aí eu acho que é isso. Mas então a gente vai pedir a Glorinha para cantar uma música para a gente... Instantinho. Que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Ama que a natureza e toda beleza é fruto do amor. Ama que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. Ama, pois a lei divina que o mestre ensina é a lei de amor. Ama, que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Ama que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama que o amor te espera nas altas esferas para compartilhar. Ama que o amor te inspira, faz do peito a lira, livre e voa. Ama que o amor eleva. Então, nesse momento, agradecemos a Jesus pela oportunidade que nos reuniu em seu nome para esse estudo, por essas reflexões que nos são ainda difíceis de absorver e de compreender, mas que já nos fazem pensar com gratidão, Senhor.
na dádiva desses corpos que hoje são o nosso instrumento de crescimento, que nos possibilitam a atual experiência aqui no planeta. Agradecemos, Senhor, pelo trabalho, pela dedicação com que companheiros amorosos tutelaram esta nossa existência, nos reaproximaram com tanto carinho, para que juntos pudéssemos encontrar a força, o otimismo, nos tornássemos mais resistentes ao mal, nos tornássemos, Senhor, mais compreensivos e mais atentos à Tua lei. Pensando, Senhor, em tudo que nos oferece, na nossa vinda, nos nossos pais que nos acolheram com tanto calor, que trabalharam tanto para que nós fôssemos pessoas de bem. Pensamos, Senhor, nos tios, primos, nos companheiros de jornada ou companheiras. Pensamos, Senhor, nos nossos ambientes de trabalho, na infinidade de pessoas que se conectaram à nossa rede e às quais estamos nós conectados. Quanto trabalho de planejamento, quanto esforço, quanta dedicação, para que no momento oportuno nossos caminhos se cruzassem, para que no momento oportuno o teu amor nos reunisse. Então, nesse momento, Senhor, gratidão por mais essa etapa reencarnatória, gratidão por todas as pessoas que nos querem bem, gratidão por todas as pessoas que são fraternas conosco, e gratidão também, Senhor, por todos aqueles que são nossos instrutores na condição de vigilantes dos nossos passos, apontando as nossas falhas, apontando as nossas fraquezas. Que eles sejam muito abençoados, Senhor, porque estão fazendo o trabalho que os nossos amigos não fazem, que aqueles que nos amam não têm a coragem de fazer. Agradecemos por todo esse grupo de testemunhas espirituais que acompanham nossos passos. Agradecemos, Senhor, pelo acesso a essa doutrina que clareia o nosso entendimento e que nos faz compreender que só temos a te agradecer e não temos o direito de reclamar. Qualquer reclamação de nossa parte é uma blasfêmia contra o Criador. Então, Mestre, que o abraço que sentimos se estenda a todos, e se estenda a todos aqueles que também não puderam comparecer hoje. Muito gratos, Jesus, muito gratos. Que assim seja.